Lailson, acho que é isso, Lailson, ele diz o seguinte: presta atenção que você está na mira agora, meu amigo. Vamos lá. Trindade sempre foi algo muito confuso para mim. Não entendo como o Deus de Israel não aceitava que os hebreus adorassem outros deuses, se ele próprio é três. Já percebi que a Bíblia dá muitas pistas para se entender sobre a Trindade, porém não aparece em nenhuma parte o termo Trindade, com todas as letras, objetivando a Deus como sendo três deuses em um só Deus. Não estou dizendo que eu não acredito, apenas acho difícil de entender. Até acredito que talvez Deus não quisesse deixar isso bem claro. Será que é isso mesmo, professor? Por que na Bíblia não se fala da Trindade e como é que a gente pode apresentar a Trindade, Deus trino em um só? E por que ele não permitia que os hebreus e outros povos adorassem vários deuses, se ele mesmo são em três? O primeiro erro aqui da fala do rapaz é que ele diz: não entendemos porque o Deus de Israel não aceitava que eles adorassem outros deuses se ele próprio é três. Depois ele diz que a Bíblia objetiva a Deus como sendo três deuses em um só Deus. Depois ele diz: como a gente pode apresentar um Deus trino em um só? Agora, se você observar, os que defendem a doutrina da Santíssima Trindade não creem que existe três deuses. Eles creem que é um Deus em três pessoas distintas. Portanto, eles começam a se contradizer quando eles dizem: como pode o Deus de Israel proibir que Israel adore outros deuses quando ele próprio é três? E se contradiz mais quando diz: como a gente pode apresentar um Deus trino em um só? Com essas palavras, eles estão confessando que não é então um Deus único em três pessoas distintas. Pois o correto seria eles dizer: como podemos apresentar um Deus único em três pessoas distintas? Realmente a Trindade, querido telespectador, é um mistério, porém é um mistério parcialmente revelado. E eu vou ajudar você rapidamente a analisar um pouco isso. Dois textos vão nos ajudar em relação a isso a princípio. O primeiro é Deuteronômio capítulo 6, verso 4. E o segundo texto que nós vamos ler é Gênesis 2, 24. Deuteronômio 6, 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Por que Deus se revelou como único Senhor, se a divindade é composta por três pessoas? Por uma razão bem clara que você até mencionou. Como o povo de Israel vivia num contexto politeísta, imagine a confusão que seria na mente deles se Deus se revelasse como triuno. Então Deus tinha que se revelar como o único Senhor em comparação com as divindades pagãs. A revelação da Trindade na Bíblia é progressiva, assim como vários outros assuntos. Provérbios 4,18 diz que o conhecimento de Deus é como a luz da aurora. Vai clareando mais e mais até ser dia perfeito. Então a revelação é progressiva na medida em que a nossa mente humana pode compreender. O teólogo cita Deuteronômio 6, verso 4, onde Deus disse: ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E depois, com a cara mais limpa, tem coragem de dizer que Deus só não disse assim: ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o trino Senhor, porque não queria confundir a cabeça dos israelitas com politeísmo. Agora, isso é uma coisa que ele, o teólogo, está dizendo. Aí vai depender de você, se quer ficar com o que o teólogo acha ou com o que Deus disse em Deuteronômio 6, verso 4. Em Isaías 45, verso 5, Deus diz: eu, e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Talvez mais uma vez aqui Deus queria dizer: eu tenho mais dois além de mim, que são deuses comigo. Mas como o meu servo teólogo já explicou,
eu não quero falar agora, porque a revelação é progressiva. Aqui em Isaías 43, verso 10 e 11 diz: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Senhor, a gente entende, o Senhor está falando isso aí, que não tem outro além de ti, mas o nosso teólogo já explicou, é que você não pode falar claramente, eu estou entendendo. O encerramento do versículo diz: Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Ué, mas e Jesus não é o Salvador? Bom, aí fica com você. Se você quiser crer que esse Senhor aí, de Isaías 43, 10 e 11, é o mesmo Jesus, só faltava ele encarnar, aí fica entre você e o Espírito Santo. Mas se você quiser crer como o nosso teólogo aí, então Jesus é um outro Salvador que veio depois. Um outro texto que é interessante, que é bom você comparar com Deuteronômio 6,4, é Gênesis 2,24. Diz assim: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Você pode perguntar: Leandro, o que esse texto fala da Trindade? Veja que coisa interessante. O termo hebraico para uma só carne, em Gênesis 2,24, é o mesmo termo hebraico para um único Deus em Deuteronômio 6,4. E isso é muito revelador. Gênesis 2,24 mencionam que duas pessoas distintas são uma só carne. Por quê? Porque a palavra hebraica aqui é uma palavra hebraica que significa uma unidade composta. Assim como Adão e Eva são duas pessoas, porém uma só carne, por causa do vínculo emocional, sexual, por causa da intimidade entre essas duas pessoas, há uma unidade composta também entre as pessoas da divindade. Porque o termo uma só carne no hebraico é o mesmo empregado em Deuteronômio 6,4. Então Deus é único, não é único no sentido de um ser isolado, mas é uma unidade composta. Ah, entendi. Essa unidade de Deus não quer dizer que é um só Deus mesmo, não. É tipo casal, né? Assim, você e sua esposa. Você pensa igual ela. Vocês são uma só pessoa no vínculo emocional. Mas vocês são duas pessoas distintas. Agora entendi. Só que tem um detalhe. Eu sei que você e sua esposa são um só. Mas vocês são duas pessoas distintas. Tudo bem, tô entendendo isso aí. Só tem um detalhe, eu estou vendo você e não estou vendo a sua esposa. Mas Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E aí quando você vai para textos, entre muitos, nós vamos ler apenas um deles, João 14,16, você já percebe que no Novo Testamento a doutrina da Trindade já é uma doutrina mais clara. Porque em João 14,16, Jesus disse o seguinte: Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Então Jesus diz assim: Eu pedirei ao Pai e Ele dará outro Consolador. Ah, então conta nos dedos. Eu, um dedo, é uma pessoa. Pedirei ao Pai, outra pessoa, e vos dará outro Consolador, outro dedo, 3 pessoas. Só tem um problema. Se a gente continuar lendo o versículo que você falou, no verso 18 diz: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. No versículo 17, Jesus diz: Enviarei outro Consolador, como se o Consolador fosse uma outra pessoa. Mas no verso 18 ele diz que era ele mesmo. E no verso 20 ele diz: Naquele dia que este Consolador vier, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
E se o Pai de Jesus é Espírito, São João 4:24, e o Espírito Santo também é Espírito, São João 16:33, e não há dois Espíritos, Éfesos 4:4, que tal se eu lhe disser que esse Espírito Consolador é o mesmo Pai e que ele estava em Cristo e Cristo está na sua igreja hoje?